Meu coração anseia por te ver. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Muito boa noite, queridos irmãos. Que bom estarmos aqui nessa sexta-feira e sexta-feira santa, né, José? Pois é, Fabrício. Olha que bênção, né? Depois de iniciarmos o tríduo ontem, hoje celebração da paixão, procissão, beijo da cruz, estamos aqui para concluir também esse dia, já um dia cheio, na presença da mãe, né? Sim. E que nós possamos viver com alegria também esse tempo, estamos vivendo o tempo, e logo mais o tempo pascal, né? Estamos encerrando a quaresma, já se encerrou, não é verdade? Né? Passou muito rápido, não passou? Eu falo, foi 40 dias que voou, né? Fez um estalo nos dedos e foi muito rápido demais, né? Estamos aqui nessa sexta-feira para concluirmos essa semana também, já o segundo dia do tríduo também, que estamos em preparação para a Santa Páscoa, que teremos amanhã, a grande vigília. Seja bem-vindo, meu querido irmão e irmã, para junto rezarmos esse momento do entardecer com Maria. Uma boa noite, José, bem-vindo, e uma boa noite ao Ângelo que está na transmissão. Boa noite, Fabrício, boa noite ao Ângelo que está na transmissão, e boa noite a você que reza conosco. Rezemos a oração do Ângelos. Ô José, essa semana é a última semana do Anjo, depois vamos ir para o Regina Coeli, né? Pois é. Daqui depois do tempo pascal, então agora estamos vivendo ainda a última semana do Ângelos. Regina Coeli, exatamente. Isso, rezemos juntos então. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos por todas as intenções que temos em nosso coração, por aquelas que estão na urna das intenções, pelas pessoas que nos pedem oração, e também para que possamos concluir esse tríduo pascal na alegria, na presença do ressuscitado. Hoje celebramos a morte e crucificação de Jesus, mas não vamos ficar na morte. Cristo não ficou na morte, ele ressuscitou. Que nós possamos concluir esse tríduo pascal com a celebração da vigília pascal e do domingo de Páscoa, que celebraremos amanhã e depois. E por isso dizemos: infundi, Senhor, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação de vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E temos o Evangelho, e hoje é o Evangelho grande da paixão, né, José? Então, se você quiser partilhar, eu posso partilhar com você. Você lê o leitor 1, eu leio o leitor 2. Pode ser. Então vamos lá. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles, quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais?
Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiastes. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e o outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo, ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei, eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes. Tu o dizes. Pilatos disse a Jesus: O que é verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso.
quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido, então Pilatos mandou flagelar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele, dizendo: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei e segundo essa lei esse homem deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio, perguntou a Jesus: De onde és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o! Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados perto da cruz de Jesus. Estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Ali havia uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado.
e, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: Olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho fala por si, né, José? Não precisamos nem comentá-lo, para falar a verdade. É isso que eu estava pensando, ele já é autoexplicativo, né? E ele é catequético, né, José? Sim. E só para comentar rapidinho, Fabrício, a situação pela qual Jesus teve que passar, né? Todo esse julgamento, esses insultos, essas coisas todas, carregar sua cruz, todo esse sofrimento, e além de tudo isso, ainda ser morto numa cruz para salvar a gente, né? É muito amor, não é? É o amor além do limite humano, né? É o amor ao extraordinário, como diz. É um amor infinito, né? Só Ele mesmo, né? Só Ele mesmo para suportar tudo isso e dar sua vida por nós e nos salvar. Isso aí, acho que está bom, não precisamos falar muito hoje, né? Porque hoje é o dia que nos pede silêncio, nos pede a refletir, e esse evangelho fala por si, como já o José Carlos disse. Peçamos a Maria, nossa mãe, que nos ajude também a conseguirmos concluir esse tríduo pascal na presença do seu Filho, aquele que morreu, mas também que vai ressuscitar e quer nos fazer pessoas novas. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesta noite os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, e inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe, guardai-me, defendei-me, como filho e propriedade vossa. Amém. Nossa Senhora de Aparecida, rogai por nós. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, então amanhã é a grande vigília pascal, sábado de aleluia. Você é convidado para vir às 20 horas para essa grande celebração da luz. Traga de sua casa também uma vela para ser abençoada. Também teremos a água que será abençoada para levar para as nossas casas. Traga um recipiente para você levar água para a sua casa também, aproveitar esse momento, essa oportunidade. Essa água que será uma água que será abençoada, será salgada, será colocado o cílio, né, o cílio pascal nela também. Faça essa experiência. E domingo de Páscoa temos missa às 8h30 da manhã aqui na Igreja Matriz e às 6 horas da manhã na comunidade do Cedro também. Olha que maravilha, que nós possamos concluir essa semana, esse tríduo pascal, na presença do ressuscitado. Eu peço que o Senhor abençoe você, sua família, que possamos ter uma Santa Páscoa também
e viver a alegria desse tempo pascal com entusiasmo. Com as nossas dificuldades, sim, mas com alegria e esperança de que Cristo não ficou na morte, mas ressuscitou. Uma boa noite, um bom descanso e até a próxima semana, onde vamos iniciar o tempo pascal. Boa noite, José. Eu desejo para você e para sua família também uma feliz Páscoa abençoada para você e sua família. E uma boa noite também para o Ângelo e a Vera que estão na transmissão. Uma feliz e santa Páscoa para vocês também. Boa noite, Fabrício. Muito bom estar aqui junto com você nesse momento de oração. E boa noite a Vera e o Ângelo. Uma feliz e santa Páscoa. E a você que rezou conosco, uma feliz Páscoa a você e a todos os seus familiares. Boa noite. Deseja receber